Estamos de volta com o segundo bloco do programa Nobres Pares. Nesse bate-papo com Armando Campinas Reis. Armando, saímos do primeiro bloco eu perguntando para você sobre lugar-tenente, essa definição que até hoje ainda é usada, né? Lugar-tenente é aquela pessoa que está mais perto, né, da gente. Por exemplo, se você é o meu lugar-tenente, você está no lugar a quem eu recorro de imediato, né? A gente costuma dizer até que se eu tiver uma ficha só do orelhão, eu vou ligar para quem? Para você que estaria no lugar-tenente. Você teria ali, você falaria para os outros como se fosse eu. Então você é o lugar-tenente, né? Braço direito, né? Exatamente, o braço direito também. Quando você se tornou o nome do PMDB, com a ausência, com a saída do Dr. Edgar, começou-se também uma nova frente parlamentar, a frente de oposição, o MDB, que lutava já contra a ditadura, a autonomia, principalmente cubatão. Como é que foi essa, para o cidadão cubatense perder a autonomia, esse baque de área de segurança nacional? Eu não me transformei em liderança nenhuma do MDB, até porque a liderança do MDB era um conjunto de pessoas, né? Todas as pessoas que estavam no comando e filiadas ao MDB eram aquele conjunto que tinha força, aquele conjunto que liderava. As coisas eram feitas, né, nas nossas reuniões, com muita divergência, e discutimos o tempo que fosse necessário para convergir, para sair dali com uma só posição, mas a discussão era muito grande, né? E nós tínhamos esse lema, nós não tínhamos liderança pré-estabelecida. As lideranças foram se formando, os candidatos a vereadores foram acabando sendo escolhidos, até porque tinham mais penetração na sociedade cubatense. Enfim, as lideranças foram se formando, mas no início a liderança era o conjunto, né? Agora, é evidente que o povo cubatense, na época, não notou muito, achou até que aquilo não tinha nem espaço para falar. Quando a Revolução de 64 aconteceu, o povo não tinha espaço para falar, o povo ficou surpreso com aquilo tudo, mas entendeu que era uma necessidade dos comandos. Enfim, não houve espaço sequer para falar, a não ser os grandes líderes da época, né? Como o próprio Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Mário Covas. Essas pessoas bravejaram, gritaram, falaram, e alguns até foram presos, caçados, deportados, né? Como muitos companheiros nossos, o Mário inclusive, foi caçado 3 ou 4 dias depois da cassação da nossa autonomia política. Eu digo isso porque nós estávamos lá. Durante aquela cassação da nossa autonomia, nós fizemos um jornal, aqui com a ajuda de um companheiro nosso aqui em Cubatão, eu, Zé Edgar, o próprio presidente do MDB naquela época, né? E, enfim, fizemos aqui 5 ou 6 mil jornais, colocamos no carro do nosso ex-presidente, que era o Demésio Tomé dos Santos, né? E fomos para Brasília tentar pedir aos deputados e senadores que se mantivessem no Congresso, para que não existisse a tal passagem do projeto de cassação por falta de quórum. Naquela época era muito comum, deputado que não queria botar a cara para apanhar ou para se desgastar com o povo, se omitia, não comparecia no plenário do Congresso e as coisas passavam por decurso de prazo, né? Nós fomos para lá para evitar isso. Levamos lá um monte de jornais e conversamos com todos os deputados e todos os senadores, a maioria que encontramos, pelo menos, e para que eles, pedindo a eles, encarecidamente, que se mantivessem no Congresso, sobretudo na sessão, né, que ia ser colocado em apreciação a cassação nossa e de Caxias, né, do estado de Caxias. Mas, lamentavelmente, não tivemos a felicidade de mantê-los lá, né?
A nossa conversa não influenciou muito a eles. Bem, naquele mesmo tempo, estava lá o Mário Covas, nosso líder, né? O líder da minoria. Naquela época era assim que se falava, o líder da minoria estava lá, combatente como sempre, defendendo, né, a presença dos deputados junto com a gente e fazendo aqueles discursos de arrepiar, entendeu? Com os tanques de guerra já na porta do Congresso Nacional. Enfim, uma situação que só os bravos falavam, né? E o Mário era um dos bravos que falavam, né? Você, com o MDB acabou se tornando morada de várias outras tendências políticas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre considerei o MDB não como um partido, como um movimento. No nome já era o Movimento Democrático Brasileiro. Esse movimento abrigou todas as tendências que existiam contra o Estado ditatorial que vivia o Brasil. A ausência da democracia, a ausência do Estado de Direito é que nos juntou, nos convergiu todos para o mesmo partido, né? Tanto é que quando houve a extinção do bipartidarismo e a autorização para o pluripartidarismo, você vê que se fez um monte de partidos, né? Eu mesmo fui montar, aqui em Cubatão, fui organizar o Partido Popular, o PP, que era do Tancredo Neves, aquela ideia magnífica para a organização brasileira, que era uma organização... O próprio Tancredo não queria mesmo na época nem o PP, ele queria o PAP. Ele queria o Partido Agropecuário, muito pouca gente sabe disso, mas ele, nas reuniões que tivemos com ele, ficou bem clara a ideia dele. Eu queria o PAP, Partido Agropecuário. Ele queria transformar a nação numa grande fazenda, onde a produção única seria alimentos. Ele disse uma vez assim, num momento, nem o trator rural nós precisamos construir. Vamos trocar isso por comida. Comida é o bem maior. O homem precisa de comida e abrigo, a princípio. Depois é que a gente inventa o resto, entendeu? Então ele queria, porque ele achava que com isto a nação ficaria, primeiro, fora das convulsões internacionais. Porque da mesma forma que o Lisboa sediava lá as reuniões, né, daquela tal de política enrostida, né? Da mesma forma que o outro país guardava o dinheiro, ou na mesma forma que o outro país guardava isso ou guardava aquilo, a nação brasileira seria também a nação, o grande celeiro, aquela que ia guardar toda a comida do mundo, né? Isso nos deixaria livres das convulsões sociais. Nos deixaria também numa situação com pouca poluição ou nenhuma, né? Embora a gente saiba também que a agropecuária polui, mas de qualquer forma muito menos que industrialização, né? Então ele tinha essa ideia grandiosa e sabia que para isso precisava de 4, 5 décadas para transformar o Brasil nisso. Mas era uma ideia, era dar o primeiro passo nesse sentido. A sua primeira eleição? Foi no MDB? No MDB, minha primeira eleição, em razão até da postura, né, de ficar para tentar organizar, não para fazer a vez do Edgar, porque o Edgar tinha uma sensibilidade política, tinha uma condição política e social muito maior do que a nossa, então eu não poderia nunca pensar em substituí-lo amplamente ou plenamente, né? Mas de qualquer forma foi ali uma forma de amenizar a saída do Edgar, né? Até com essa conversa com o Agrimaldo, na saída do supermercado, ele nem deve lembrar mais disso, mas na saída do supermercado Peralta, na loja 1, é que essa conversa aconteceu. E dali eu fui para a eleição junto com todos os outros que quiseram ir, né? E naquela época, inclusive, nós fizemos 8 vereadores. A casa eram 19? Não, a casa eram 15. Nós fizemos... Nesta casa ou na antiga casa? Não, foi nessa casa já. Foi a primeira legislatura
a usar esta casa foi a nossa. O prefeito estava terminando, né, durante a nossa campanha, ele estava terminando a construção do paço, do bloco, da administração toda, que era a prefeitura, o bloco cultural e a Câmara. A princípio o bloco seria o fórum, é verídico isso, não? Como? O bloco cultural seria o fórum? É verídico isso, não? Nunca escutei falar nisso. O bloco cultural foi feito mesmo para esse destino, para ser um local onde que o município teria para... Então, na sua primeira eleição, dos 15 vereadores, 8 eram do MDB, maioria. Fizemos 8 numa Câmara de 15. Nós fizemos 8. O prefeito na época era o Carlos Frederico Soares de Campos. E você foi presidente já na primeira legislatura? Foi. Em razão até da minha atuação dentro do partido, eu até na primeira legislatura eu empatava tanto na bancada como no partido, né? Porque quando a gente não consegue decidir na bancada, na época, era costume se levar a questão para o diretório municipal, né? Internamente. Então a gente, até porque como as bancadas também, os eleitos, a bancada inteira que comandava também o diretório, né? Também a gente empatava aqui na bancada com o Gino e empatavam lá também. Mas aí também com o Agrimaldo presente. O Agrimaldo estava em todas, né? Participativo. Na porta do Lanche Flórida, né? O Agrimaldo estava ali comigo na porta e o Gino vinha passando, o Ginaldo Trombino, grande companheiro. O Gino ia passando e eu disse, Gino, precisamos acertar isso, né? E o Gino parou, então, Armando, pô, deixa comigo isso, você está chegando agora, tu não sabe como é que funciona isso e tal, deixa comigo, agora depois você né? Eu falei, entra aqui, eu vou conversar. Eu já tinha dito para o Agrimaldo, eu vou desistir disso, porque esta nossa briga pode fazer a nossa divisão, e se a gente se dividir, a Arena faz a Câmara, faz a presidência da Câmara. Né? Por quê? Porque se a gente se divide, eles com 7 ganham da gente. Então vamos acabar com isso logo e tal. E chamamos o Gino, lá sentamos lá dentro do Flórida, e eu disse a Gino, vamos decidir isso agora e tal. Aí, Gino, eu tentei mais uma vez, né? Gino, me deixa ser presidente. Tu já foi presidente e tal, né? Eu tenho umas novas ideias para aquilo e tal. Gino, não, você é muito novo, é melhor você esperar. Você é o vice-presidente e tal. E nessa conversa, eu falei, então tá bom, Gino, você vai ser o presidente. Eu nem quero ser o vice-presidente, ainda não me interessa ser o vice-presidente e tal, mas ele insistiu e eu acabei sendo primeira composição da chapa, sendo o vice-presidente do Gino. E depois, depois eu fui o presidente. E depois fui uma segunda vez num mandato, no próximo mandato. Você foi o primeiro, você presidiu a casa na época em que o prefeito era nomeado. Qual é o seu relacionamento com o prefeito? Olha, dava esses poderes, a harmonia entre esses poderes? Com o prefeito Campos, a harmonia foi grande. Devo dizer que aqui, a nível político, nós não aceitávamos nenhum tipo de interventor. Nós não queríamos isto e tínhamos até um compromisso entre nós, durante todos os nossos 12 anos que passamos aqui, durante a Revolução de 64, todos os nossos compromissos, nós tínhamos um compromisso que cada vereador inscrito desta casa, o primeiro vereador nosso inscrito, tinha a obrigação, né, de apresentar um requerimento exigindo o retorno da nossa autonomia. Né? E esse requerimento gerava, para você ter uma ideia, uma vez nós enviamos para fora 34 mil documentos, quer dizer, um requerimento até do vereador José Fernandes Florentino, também com esse compromisso, né, de todos de exigir o retorno da autonomia,
A gente mandava esse requerimento para todo senador, para todo deputado, para todos os prefeitos, para todos os presidentes de Câmara, enfim, para padres, bispos. E só não mandavam para Deus que não tínhamos o endereço correto para chegar lá, mas as orações eram constantes, né? Eu fiz até aqui uma vez, uma lei, eu criei num requerimento, eu criei um seminário, né? Estudos e debates sobre autonomia política face à segurança nacional. Eu criei nesse requerimento, que foi aprovado por unanimidade, embora nem todos fizeram parte dos temas. Eu fiz 7 temas, porque não tinha... Aliás, eu fiz 8 temas, porque não tinham mais vereadores, comigo 9, e criei temas para que chamasse as autoridades para discutir aqui conosco o porquê da ausência da nossa autonomia. Porque eu mesmo, particular, eu diria, porque o artigo 85 da Constituição determinava o seguinte: todo brasileiro é responsável pela segurança nacional. Por que o Carlos Frederico Soares de Campos, né, que não usava nem revólver, não é, podia ser responsável pela segurança desse parque industrial? Se fosse em razão de confiança, que se aqui se estabelecesse uma força antiaérea, enfim, alguma estrutura militar para defender Cubatão. Não, mas não, a questão toda era interesse político, não era interesse social, né? Estamos aqui nesse bate-papo com Armando Campinas Reis. Infelizmente, chegamos ao final do segundo bloco. Eu queria suas considerações rapidamente, mas com certeza um bate-papo com gosto de quero mais, né? Eu realmente acredito que as pessoas vão se interessar em ouvir mais sobre o Armando Campinas. Suas considerações finais, Armando. Eu queria, no final, me dirigir ao povo de Cubatão e dizer o seguinte: no meu entendimento, esta é a casa que efetivamente representa a nossa população. É aqui que, bem ou mal, está a fotografia de toda a nossa cidade. Aqui as representações aqui representam de fato, efetivamente, a nossa população. Então esta casa tem que ser sempre incentivada, melhorada, evidentemente, e quem melhora isto ou piora é você, povo, é você, eleitor da nossa cidade. Eu gostaria de dizer também a vocês que, enquanto viver, estarei aqui para dar a minha contribuição, cada vez menor, evidentemente, em razão até do avanço da minha idade, mas enquanto puder, estarei aqui para contribuir. E gostaria de contribuir até por intermédio desta casa, incentivando esta casa, porque é aqui que se aprova ou rejeita o melhor ou o pior para o povo de Cubatão. Muito obrigado, Armando. E assim chegamos ao final de mais este programa Novos Pares. Continue na programação da TV Câmara e até o próximo programa.